Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês vão estar assistindo essa aula, né? A nossa aula hoje nós vamos falar só um pouquinho sobre ginástica e capacidades físicas. Quando eu falo de ginástica, a gente logo lembra da ginástica artística, tá? Mas essa ginástica que nós vamos falar é uma ginástica um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre como nós vamos iniciar, como é que nós podemos fazer uma ginástica, tá bom? Então vamos lá. O que são capacidades físicas, professora? Não tenho ideia do que possa ser capacidades físicas. Deixa eu me posicionar aqui, que eu já vou falar um pouquinho para vocês. Capacidades físicas são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano, tá bom? Então vamos lá. Em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras passíveis de treinamentos e são classificadas em diversos tipos, tá? Muitas vezes, deficiências em algumas capacidades físicas podem levar uma pessoa a experimentar dificuldades para participar de certas manifestações cultural do movimento. O que é manifestação cultural do movimento? Então, posso dizer para vocês que eu tenho uma dificuldade na capacidade física de flexibilidade. Eu vou ter uma dificuldade de fazer um alongamento muito bom. Tem aquela pessoa que tem uma facilidade na flexibilidade, tá? Professora, mas eu nunca vou melhorar minha flexibilidade? Vai, se você treinar, a sua flexibilidade pode melhorar, tá bom? Quanto mais a gente treina, mais a gente consegue fazer aí com que essa nossa dificuldade ela vai diminuindo, tá bom? É através das capacidades físicas que se consegue executar ações motoras, desde as mais simples às mais complexas. Então vamos lá. Andar, correr, saltar, nadar. Então, desde as capacidades motoras mais simples, eu tenho as minhas capacidades físicas até chegar nas linhas mais complexas, tudo bem? Que são ações motoras. O que é ação motora? É o movimento que eu estou fazendo. Então, é uma ação motora simples, que é o andar, e uma ação motora mais complexa, que é o nadar. Para eu fazer essas ações motoras, eu preciso ter as capacidades físicas, ok? O fato de ser mais veloz, mais flexível ou mais forte tem uma origem hereditária, transmissíveis de pai para filho. Então, professora, quer dizer que se meu pai ele é um jogador de vôlei, eu posso ser um jogador de vôlei? Sim. Por quê? Porque é uma origem hereditária, veio do seu pai para você. Vamos brincar? Tá de sangue para sangue, tudo bem? Então, a facilidade em algumas capacidades físicas, elas vêm através dessa herança hereditária, tudo bem? Mas, foi como eu falei para vocês anteriormente, também tem a ver com a forma como vamos desenvolver, como vamos treinar as capacidades ao longo de todo o nosso ano, de todo o ano que a gente vive. Tudo bem? Então, próximo. As capacidades físicas são, eu separei para vocês aí 6 capacidades físicas para a gente trabalhar um pouquinho, tá bom? A primeira é a agilidade, capacidade de executar movimentos rápidos e ligeiros, com mudanças de direção. Então, o que é agilidade? Eu tô correndo para frente, de repente eu vou pro lado, de repente eu vou pro outro, de repente eu vou para trás. Isso é agilidade, combinado? Flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos em certas articulações com amplitude de movimento apropriada. Então, a flexibilidade. Galera, vamos fazer um alongamento, tá? Um alongamento de perna, por exemplo. Então, vocês vão ter que pegar o pé de vocês sem dobrar o joelho. Tem aquele aluno que pega super tranquilo, tem aquele aluno que é mais durinho. Então, ele tem uma flexibilidade um pouquinho pior. É treinável? É treinável, tá? Força é a capacidade de exercer tensão contra uma resistência, que ocorre por meio de ações musculares. Vamos brincar, é uma brincadeirinha boba. Vamos brincar de braço de ferro. Então, quem é mais forte faz a resistência, ok? Ou então, vamos brincar aí de cabo de guerra. A galera mais forte consegue. Eu tô exercendo uma tensão contra uma resistência, tá? Resistência é a capacidade de sustentar
uma dada carga de atividade o mais longo tempo possível sem fadiga. Exemplo de uma aula que nós fizemos, eu falei para vocês correrem dentro da quadra 5 minutos sem parar, tá? Aquele aluno que conseguiu correr esses 5 minutos sem parar, ele tem uma resistência física maior do que aquele aluno que correu 1 minutinho e já morreu, já começou a andar, tá bom? Velocidade é a capacidade de executar movimentos cíclicos na mais alta velocidade individual possível. Então, brincadeira também que a gente faz lá na quadra. Um fica num pedaço, numa parte da quadra, o outro fica lá do outro lado da quadra. 2 pessoas, quando eu bater palma, tem que chegar mais rápido na professora. Isso é uma brincadeira de velocidade, tá? Equilíbrio é a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base contra a lei da gravidade. Tá bom? O que é base? Nossos pés são nossas bases, tá bom? Então, quando eu falo pra vocês assim, vocês vão ficar com um pé só e vão tentar fazer um aviãozinho, isso daí eu tô fazendo equilíbrio. Uma brincadeira que nós fazemos sempre quando a gente era pequeno, pelo menos eu fazia muito, né? Não sei se vocês faziam, que eu andava pela calçada e eu ia bem na sarjetinha da calçada ali e eu tinha que brincar de equilíbrio. Eu não podia desequilibrar, eu não podia pisar na rua. Então eu colocava um pezinho na frente do outro. Vocês conseguem entender que quando eu tenho os 2 pés laterais, a minha base é maior do que se eu tiver um pé na frente do outro. Isso é uma brincadeira de equilíbrio, tá? Então eu falei um pouquinho para vocês sobre o que são capacidades físicas, tá? Se nós estivéssemos em aula lá na escola, com certeza nós faríamos aí um circuito de exercícios, um exercício de agilidade, um de flexibilidade. Vocês já fizeram isso, tudo bem? Que é aquele circuitinho que cada pontinho você faz um exercício diferente, combinado? Mas nós não estamos, então bora só para nossa aula aí que é teórica. E nós vamos direto para nossa atividade, tá? Quais esportes podemos citar para cada capacidade física apresentada? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a capacidade agilidade e vou colocar na frente um esporte que trabalha a agilidade, que eu consigo perceber muito bem a capacidade física, agilidade dentro desse esporte. Mesma coisa com a flexibilidade, mesma coisa com força, com resistência, velocidade e equilíbrio. Tudo bem? Professora, eu posso citar mais de um esporte? À vontade. No mínimo um esporte para cada capacidade física ali. Tá bom? Combinado? Esta atividade deverá ser encaminhada via e-mail ou grupo de WhatsApp, tá? Isso vai ser encaminhada para o meu e-mail ou para o e-mail do outro professor que nós temos aí também, tá bom? Então, um beijo, até a próxima aula. Não esqueçam de assistir às aulas do Centro de Mídias, porque nós estamos sempre falando muito parecido, tá? Nós falamos de dança, agora nós estamos falando um pouquinho sobre capacidades físicas, tá? Então é uma complementando a outra sempre, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.